amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, estamos aqui para as nossas reflexões de todas as noites, nossos estudos. Hoje tratamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no seu primeiro capítulo, iniciando, portanto, os conteúdos dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso tema hoje, Moisés, dentro do capítulo Não Vim Destruir a Lei. Então agradecemos muito a companhia dos amigos que estão conosco, Jane, Júlio, Célia, que estão conosco nesse instante, e os demais que estão chegando, Tânia, Rosa, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa prece, depois nós continuamos cumprimentando os amigos para as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz as nossas consciências, apacentando os nossos corações. De tal sorte, Pai, que consigamos fazer escolhas mais acertadas para o nosso caminhar. De tal sorte, Pai, que consigamos em paz escolher o caminho certo para o nosso trilhar. Eles que conosco partilham da caminhada e por este mundo que nos dá a oportunidade reencarnatória. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, amigos, agradecemos Silvio, Laura, Gil, que estão conosco nesse instante. Muito obrigada pela companhia, é sempre bom estarmos juntos, Cazuco, Lília. Vamos só tirar um som aqui para não dar uma microfonia, a gente torce que fique tudo muito bem, graças a Deus. Lourdes, boa noite, Marta, boa noite. Minha gente, nós estamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Nesse capítulo, iniciam-se com as três revelações, o estudo das três revelações. Ou não são três revelações propriamente ditas, é uma única e grande revelação tripartida. Então nós vamos ver as três partes que já conhecemos da grande revelação divina. E a primeira parte é exatamente aquela que diz respeito a Moisés. Iniciava-se com a fala de Jesus, né? Eu não vim destruir a lei e os profetas, mas vim dar continuidade a eles. Nós vimos sobre a lei de Deus, sobre a lei dos homens, na semana passada. E agora vamos então ver a primeira grande revelação vinda com Moisés. Antes, o nosso boa noite a Marta, a Lila, ao seu Antônio, Cida, Lourdes, a Lila, nossa companheira de Caraguatatuba, muito boa noite aos amigos, Sandra, Terezinha, sejam todos bem-vindos, Dilza, Beth, é uma alegria para nós. Vamos tratar de Moisés, então, na primeira grande revelação. Primeiro, relembrando alguma coisa de Moisés, vamos nos lembrar que foi Moisés um dos profetas mais importantes do judaísmo e, consequentemente, do cristianismo e depois aceito mesmo pelo islamismo. Então, Moisés é tido como um grande profeta. Na verdade, ele foi um líder religioso e foi o segundo juiz de Israel. Atribui-se a Moisés a obra composta pelos 5 livros, como nós dissemos na semana passada, e esses 5 livros que começam com Gênesis, nós temos Deuteronômio, Números, o Levítico, que estão compondo este corpo de tradição de Moisés. Esses livros todos, eles contêm toda a informação da história do povo hebreu e os ensinos de Moisés. Então essa primeira revelação está contida aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Hoje nós vamos nos ater, e esses 5 compõem aquilo que é chamado a Torá. Nós vamos nos lembrar que Moisés foi uma criatura obediente a Deus, ele teve lá uma inspiração para libertar o povo judeu que era cativo no Egito, e liderou esse povo numa longa caminhada, uma longa peregrinação até a terra prometida, que era a terra de Canaã. Então nós vamos ver de Moisés, antes de entrarmos
num trechinho propriamente dito, podemos até já lembrar aqui na leitura do item de número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, que diz: há duas partes distintas na lei mosaica. Como dissemos, ele serviu como juiz, ele estabeleceu leis, regras para aquele povo que ele conduzia, que foram promulgadas sobre o Monte Sinai. E a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. É uma análise de Kardec sobre o evento de Moisés. Então ele traz ali a questão da lei mosaica, dividida nessas duas leis bem distintas umas das outras. Vamos uma boa noite a Cláudia, Dario, a Eleusa, sejam bem-vindos, Betinha, Mauro, sejam todos bem-vindos. Rosana, para nós é sempre muito gostoso esse encontro de todas as noites. Nesse item 2, falando de Moisés e falando que ele recebeu essas leis, a lei mosaica, constituída de duas partes, a lei divina e a lei civil que Moisés mesmo instituiu, onde foi que essas leis divinas, ou como essas leis divinas chegaram até Moisés. Tânia também, isso mesmo. Rosângela, no Monte Sinai, ou Monte Horebe, nós estamos falando do mesmo local. Alguns se referem a Monte Sinai, outros falam em Monte Horebe, porque Horebe em hebraico chama-se a montanha de Deus. Então esse local onde ele teve um efeito físico e as leis foram gravadas a fogo na pedra, foram esculpidas por um fenômeno de efeitos físicos, um fenômeno espiritual de efeitos físicos, tornou-se a montanha de Deus. E onde fica o Monte Sinai ou o Monte Horebe? No sul da península do Sinai, do deserto, no Sinai, no Egito. Então é uma região, nessa travessia do Egito que aconteceu este fato. E ela é hoje uma região considerada sagrada pelo judaísmo, pelo cristianismo e mesmo pelo islamismo, porque atribui-se que ali houve uma manifestação divina. Então aquele local é tido como sagrado por três grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essa lei, esses ensinos que vieram nesta forma de um efeito físico acontecido então no Monte Sinai ou Monte Horebe, é o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, é a lei de Deus. Então é aquilo que a espiritualidade superior trouxe para a humanidade como um ensinamento naquela ocasião. Essa lei de Deus, os 10 mandamentos, são invariáveis, não sofreram em tempo algum qualquer modificação. E aí nós vamos ver na questão 614 do Livro dos Espíritos, que fala da lei natural, também conhecida como lei de Deus. Então, isto é perfeito, imutável, responsável pela harmonia que reina no universo material e moral, desde toda a eternidade. Então, é algo válido. E aí nós vamos ver na 615, que é a sequência dessa informação dos Espíritos, de que é eterna e imutável. Então, a lei, aquilo que é tido como lei natural, lei de Deus, é eterna, imutável, atende a todas as necessidades de todas as criaturas. Onde é que ficou, nos livros, né, do Antigo Testamento ou da Torá, onde é que nós vamos encontrar essa lei de Deus, ou seja, esses 10 mandamentos registrados? No livro Êxodo, que é Êxodo, os livros da Bíblia, é sempre a primeira palavra que inicia aquele livro que dá o nome a ele. Então, o Êxodo é o primeiro movimento de saída. Nesse livro, capítulo 20, versículos 1 a 17,
nós vamos encontrar então o relato dos 10 mandamentos, aquilo que Moisés recebeu no Monte Horebe. E também no livro Deuteronômio, no capítulo 5, nos versículos de 6 a 21. O êxodo, a palavra êxodo era a partida, então a libertação de Israel do cativeiro, a partida. Então o êxodo, neste a partida, na libertação desse povo, é que chegaram essas leis desta forma mediúnica de fenômenos físicos. No livro Deuteronômio, que é um outro livro também do Antigo Testamento, ou Torá, e que Deuteronômio é o nome hebraico para esse livro, ele é o 5º livro da Torá. Então são 5 obras atribuídas a Moisés. Dessas 5 obras, o Deuteronômio é a última delas. Está lá de novo. Então nós começamos ali com Êxodo, está ali o registro, e vamos ao último livro, o registro também está lá dessa lei de Deus. Aliás, nós começamos com Gênesis. O segundo vem o Êxodo. Depois o 5º livro, que é o Deuteronômio. Deuteronômio também é uma palavra que no hebraico ela significa, estas são as palavras que Moisés falou. Então a expressão significa isso. No grego, a palavra Deuteronômio é de origem grega e significa mesmo segunda lei, trazendo uma segunda lei para o povo. Já o Deuteronômio, ele contém 3 sermões de Moisés que ele fez para os israelitas na planície. Deu uma travada grande, né, gente? Pois é, mas vamos torcer agora que siga tudo direitinho aqui. Deu uma travada, mas a gente recapitula um pouquinho isso que está aqui. Então, como dizíamos, o livro Deuteronômio tem 3 sermões de Moisés para os israelitas na planície de Moabe, antes deles chegarem na terra prometida, estavam próximos à terra prometida. O primeiro sermão, ele relembra aqueles 40 anos que eles vagaram pelo deserto. Dentro desses 40 anos é que foram surgindo as leis mosaicas para bem conduzir aquela população, aquela sociedade. No segundo sermão dele, a segunda parte do sermão dele, ele chama a atenção dos israelitas para a necessidade do monoteísmo, da crença em um Deus único, e a observância das leis de Deus, que são aqueles 10 mandamentos que nós conhecemos. Então ele chama a atenção para o Deus único e para então a questão da lei de Deus. Na terceira parte é o consolo ao povo, que mesmo que Israel se mostrasse infiel e perdesse até a terra, então o povo perdesse a terra, com o arrependimento, tudo poderia ser restaurado. Boa noite, Mara, Sônia Maria, sejam todas bem-vindas. Por que Moisés teria falado dessa forma nesse livro Deuteronômio? Que, consolando o povo de Israel, que se por acaso eles não cumprissem, eles em algum momento fossem infiéis, que não desistissem, porque através do arrependimento, então da tomada de consciência e do mudar de posição, voltar à posição desejável, tudo poderia ser restaurado. Porque eles vinham de costumes bárbaros, eles vinham de um Egito politeísta, eles vinham de deuses, sacrifícios. É muito difícil uma mudança de atitude em pouco tempo. Então eles poderiam ter aquilo que nós chamaríamos até de uma recaída e voltar a algum costume antigo, retornar. Se nós lembrarmos um pouquinho, quando Moisés sobe ao Monte Horebe e recebe a lei de Deus, que ele se demora um pouco, quando ele volta, todo aquele povo, já cansado de esperar e descrente, resolveu o quê? Resolveu fazer um touro, um ídolo de ouro.
fizeram, juntaram as joias e o ouro para fazer uma adoração a um ídolo de ouro. Quer dizer, não tiveram a paciência, os costumes antigos prevaleciam. Em nós é muito difícil, quando nós temos determinados costumes, nos libertarmos deles. Por conta disso, é que então Moisés já alerta. Se houvesse alguma recaída, se alguém fraquejasse e fosse infiel à proposta de um Deus único, à proposta da observância das leis que foram trazidas, que ao tomar consciência disso e se arrepender, poderia novamente recomeçar. É dar um reset. Vamos resetar e vamos voltar ao padrão desejável. É assim. Então Moisés não fechou a porta, não foi de uma braveza ou de um autoritarismo tal de condenação a ninguém. Ele entendia as pessoas que as mudanças não seriam tão simples e elas demorariam um pouquinho para introjetar naquelas almas costumes novos. Então esta é a descrição do momento vivido por Moisés. E a lei de Deus vem então neste momento no Monte Horebe. Nós vamos ver que Moisés, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, então, recapitulando, dizia: há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, que é tudo isso que veio neste momento, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Como um comandante, ele tinha que colocar regra para aquele povo, para aquela sociedade que estava se formando. A lei de Deus invariável, a lei civil ou de Moisés para o povo, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. É o que nós vemos ainda hoje. As leis de Deus são imutáveis, invariáveis e eternas, vigentes até hoje. As leis civis estão adequadas a cada povo, a cada sociedade, a cada momento da vida desse povo. Por isso elas vão sofrendo constantes modificações. E aí Kardec vai listar os 10 mandamentos para nós. Então trouxe lá do Êxodo e do Deuteronômio a narrativa dos 10 mandamentos que compõem então a lei de Deus. O primeiro mandamento que ele traz, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Então este mandamento, o primeiro mandamento, quando diz eu sou o Senhor teu Deus que te tirei das terras do Egito, da escravidão, ele também tem um sentido mais profundo que não só da situação momentânea, por isso que são leis eternas. Porque, sim, era isso que eles estavam vivendo naquele momento, materialmente falando. E aqui eles estavam acostumados a fazer adoração, a exatamente isso. Deuses estrangeiros, porque eles eram politeístas no Egito, tinham outros deuses, fosse da caça, da guerra, do amor, da fecundidade, da fartura, enfim, do tempo, não importa, eram deuses. Então eles estavam habituados a isso. E diz o primeiro mandamento: não farás para ti imagens de escultura nem figura alguma. Porque eles tinham, nós acabamos de dizer que no momento em que Moisés vai e demora para descer o Monte Horebe com as leis de Deus, o que acontece é que o povo já se junta e constrói um ídolo de ouro para adoração, porque eles estavam presos a ídolos e imagens. Era isso que eles estavam acostumados. Eles ficaram muito tempo no Egito e abraçaram aquele costume, aquela forma de expressar a sua religiosidade. E assim, ele disse, olha,
Nada disso é necessário, nem figura alguma de tudo que está acima do céu, ou embaixo da terra, ou nas águas embaixo da terra. Por quê? Porque tinham deuses com forma de touro, com forma de peixes, com forma de aves, deuses. Nós vamos olhar o Egito e vamos ver homens, corpo de homem e cabeça de um animal, ou vice-versa, um corpo de animal com uma cabeça humana. Eram representações, e essas representações estavam muito adesas aos costumes de época. Por conta disso, ele diz ali naquele primeiro mandamento: não adorarás, nem lhes darás culto, porque era esse o hábito. Para hoje também, essa lei é vigente porque muitas pessoas ainda precisam, por costumes, por educação, por vida numa sociedade tal, onde ela cresceu, onde ela se encontrou, ela se fez, dentro de propostas religiosas, tem esses costumes e nós temos que respeitar, porque para aquela pessoa isso tem importância. Mas também nós temos que levar essa bandeira e de analisar esse primeiro mandamento da lei de Deus, que é invariável, imutável e eterna, de que não precisamos disso. Para adorar a Deus existe um único e grande Deus. O monoteísmo é isso, é a crença num único Deus. E não precisaríamos de nada para expressar ou para nos conectar a Deus que não fosse simplesmente a nossa contrição, a nossa oração, o nosso pensamento. Mas não é fácil a abstração da divindade por muitas criaturas. Nós compreendemos que muitas vezes as pessoas precisam, elas não conseguem ter essa abstração. Só o tempo fará com que as pessoas possam pensar diferente, possam sentir diferente. Por ora, muitos ainda estão dentro desta condição de terem referências materiais para a sua própria concentração, para a sua própria vivência de experiência religiosa. Válido para as pessoas, mas a lei de Deus, de início, ele fala exatamente o que eles viviam. Então, o primeiro mandamento era uma mudança naqueles costumes de época. E este mandamento, que é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da escravidão, da terra do Egito, e toda essa recomendação foi simplificada pela igreja ao longo do tempo numa expressão: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa expressão, que não foi a igreja em si, mas Jesus quando veio, que ele disse assim: olha, nós podemos resumir todos esses mandamentos em apenas 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu tudo o que está escrito aqui, que na ocasião era necessário ser escrito assim, para que aquelas pessoas conseguissem ter um entendimento. E Jesus, depois então de 1800 anos aproximadamente desse momento, Jesus vem e ele disse: eu não quero destruir a lei, ninguém vai destruir, eu quero dar continuidade. Então vamos resumir isso, porque no fundo de tudo que está registrado é vigente apenas o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Então este primeiro mandamento, que era longo, ele ficou reduzido ao amar a Deus sobre todas as coisas. Quando aprendemos dentro das catequeses, que ouvimos falar das leis morais, das leis de Deus, nós aprendemos com esta conotação: amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem a sequência que nós vamos ver aqui, para não falharmos com nada. Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão é por conta da banalização. Em nome de Deus, muita coisa errada foi feita na vida e ainda continua sendo feita.
coisas que não condizem com a misericórdia divina. E juramos o tempo todo, eu juro por Deus tal coisa, eu juro por Deus. Então nós vivemos tomando o nome de Deus em vão, quer dizer, o nome de Deus para cobrir uma mentira, alguma coisa que não vamos cumprir. Então era um hábito, né? Tudo usar o nome de Deus. E aqui o chamamento foi: não use o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado, porque havia, né, domingo é o primeiro dia da semana. Às vezes a gente fala que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Não, segunda é a segunda, então o primeiro é o domingo. É o domingo até sexta-feira era dia de trabalho, de ocupação. No sábado deveria então ter o dia que era um dia de descanso, mas não é descanso de piquenique, de passeio, não é isso não. Era um dia de santificar, era um dia de oração, era um dia de contrição, era um dia de buscar a expressão da religiosidade. Então era esse dia que estava sendo contado e dizendo: olha, nós estamos na terra, precisamos ocupar a nossa vida com as coisas da terra, são elas responsáveis sim pela nossa sustentação, mas nós temos que reservar pelo menos um dia da nossa semana para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, para as coisas da alma. Então, por conta disso, é que veio esse mandamento de santificar o dia de sábado. O Gil está dizendo, né? Deus me ajude a vingar de fulano. Pois é, usa o nome de Deus para tudo, até para as maldades, né? Até para dar certo as maldades que estão fazendo. No quarto mandamento, né, o quarto item, diz: honrarás teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Aqui comporta a gente pensar como eles entendiam. Havia o patriarcado, o pai era o chefe do clã, então a propriedade, eles estavam indo em direção à terra prometida, teriam demarcados pedaços de terra para cada família, eles estavam nessa expectativa. Então o que eles diziam? Honra teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então aquela terra prometida, por herança, por tradição, as glebas de terra ficariam dentro daquelas famílias, porque você cuidando do seu pai, você estaria cuidando do patrimônio, você estaria sendo o digno herdeiro daquela herdade que estava sendo cotizada para a família. Mas isso é mais profundo. Tudo, como é invariável, não se limita à terra, elemento físico, não é isso, mas se limita ao espaço de vida. Terra significa o espaço de vida, onde estamos vendo então: honrarás a teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. E terra, nesse espaço de vida, quer mundo encarnado, quer mundo desencarnado. É onde estivermos. Se queremos ter uma vida dilatada no sentido de abastança, e não é abastança material, porque às vezes as criaturas têm a abastança material, no entanto, tem o vazio existencial. A terra do coração é a terra mais nobre que tem. Honrar pai e mãe é ter o coração em paz, o coração tranquilo, o sentimento de fidelidade, o sentimento de obrigação cumprida. É isso que então está na lei de Deus. E honrar o pai e a mãe, nós vamos ver o Evangelho tem um capítulo destinado a isso. Mas é honra teu pai e tua mãe para teres essa condição de paz interior, da terra do coração estar pronta a produzir sentimentos mais nobres, porque o primeiro manifesto de sentimentos de amorosidade começa dentro do lar, no núcleo familiar.
Então, só assim vamos conseguir cultivar sentimentos que possam permanecer conosco e se desenvolver onde quer que estejamos. Continuando então, o quinto mandamento, não matarás. E não era hábito, né? Matar simplesmente, olhou feio, não gostei, não é concorde o meu pensamento, matava-se, passava-se a fio de espada mesmo e acabava com a pessoa. Tanto que Moisés vai colocar na lei civil outra regra. O que é que ele coloca? De que deveria perdoar até 7 vezes, né? 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes o seu irmão. Na verdade, Moisés colocou 7 vezes. Deveria perdoar o seu irmão 7 vezes para depois tomar alguma atitude. Isso já era um exercício de pacificação entre os da mesma raça, os da mesma vivência, porque antes não se perdoava nada, era apenas, como diz a Pentaleão, toma lá da cá, bateu, levou. E ainda tem gente que vive assim, hoje, nos dias atuais, bateu, levou, toma lá da cá, qualquer coisa olhou feio, tô atirando no outro. Ainda é assim, mas o Moisés veio e colocou uma regra, olha, com o seu irmão, 7 vezes. Com o inimigo, tudo bem, vai, toma lá, dá cá. Mas com o teu irmão, você tem que dar mais um crédito. Por isso que Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Porque era essa situação de tirar satisfação. E até 7 vezes, Pedro perguntou. Se ele perguntou, é porque ele estava achando pouco, 7 vezes. Aí Jesus disse, não, 70 vezes, 7 vezes. E isso dá um número infinito. Infinito não, ele tem 54 dígitos. Seria para nós um tempo quase infinito de perdão constante. Daria isso. Quando nós vemos esse não matarás, não é esse matar físico só que Jesus fala, que Pedro fala, que Moisés falou e que as religiões de um modo geral falam e não aconselham. Embora, em nome da religião, muito se matou e muito está se matando nesse instante. Em nome de uma religião, nós estamos sendo mortos todos os dias na face do planeta Terra. Algo que já está lá condenado há mais de 3.000 anos. Moisés, há mais de 3.000 anos. Mas também tem o não matar as esperanças, não matar os sonhos, não matar os sentimentos. Tudo isso está dentro do não matarás. Um sentido mais sutil dessa história. O 6º mandamento, não cometerás adultério. Isso porque era uma prática comum o adultério, né, entre as pessoas. Não se tinha tanta fidelidade assim. Então, havia um homem que tinha sua esposa, ele teria mais esposas, havia poligamia, Moisés tirou essa poligamia, deixou a monogamia, havia a questão de ter concubinas, que era comum. Então, esse não cometerás adultério, o adultério era comum nessa área. Mas é muito mais profundo do que isso, porque adulterar é enganar. Então não enganarás as pessoas. E enganar vai em todos os sentidos, não só nesse sentido de relacionamento humano, no campo da afetividade, mas esse adultério de valores, adultério da corrupção, isso é adulteração das coisas, adulteração de leis para ser tendenciosa para um lado ou para outro. Tudo isso é adultério. E estava escrito, não cometerás adultério. A lei de Deus mandava fidelidade a essa lei maior, que é a lei do amor, e as leis civis que regem a vida em sociedade. Não furtarás. Porque era comum o saque. Se nós vamos ler a história,
nós vamos ver que quando morria o marido, a viúva e as crianças, os filhos eram colocados na rua e seus bens todos saqueados por aqueles homens de poder. Eram saqueados, eles tomavam posse da vivenda, das terras, das propriedades, dos bens e colocavam a viúva e as crianças na rua. A Casa do Caminho de Pedro em Jerusalém recebeu muitas mulheres viúvas com seus filhos que foram colocados para fora de casa. Então, o furtar, como nós vemos o próprio Zaqueu cobrando imposto a mais, isso é furto. E ele fazia o caixa 2 dele, então era furto. Quer dizer, há tantas formas de furtar, de roubar o outro. Rouba-se na nossa atualidade. Às vezes podemos... Quantas vezes nós já vimos recomendação assim, você pegou uma embalagem no supermercado, está escrito 1 quilo, põe na balança e veja se tem mesmo 1 quilo. Às vezes tem 980 gramas, 950 gramas. É um pouquinho menos que 1 quilo, mas um pouquinho em milhões de sacas ou sacos daquele produto, imagine quanto dá. E é roubo, você está pagando por 1 quilo. Está levando 950 gramas. Então, esse não furtarás, né? Esse furtar, né? Adulterava para furtar e disfarçar. Exatamente. São coisas do comportamento humano que nós estamos vendo ainda vigentes no nosso mundo. Mas está lá na lei de Deus que isso não é legal. Isso não não nos convém. Pode ser lícito porque está ao alcance das mãos, mas não é legal. No mandamento de número 8, não darás falso testemunha contra o teu próximo. A questão, olha, gente, fake news tá aqui nesse 8º mandamento. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Nós vemos todo mundo publicando um punhado de inverdades. Isso é falso testemunho. Mentiras, enganações. Está escrito na lei de Deus que não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não vai enganar, não vai mentir. Nada de fake news está aqui. E aqui é a lei de Deus. Quer dizer, enquanto estamos tendo esse tipo de comportamento, significa o quão distante nós ainda estamos de cumprir os mandamentos trazidos para todos nós. O mandamento de número 9, não desejarás a mulher do próximo. Aqui a gente percebe que era uma sociedade machista à época. Era o homem que desejava as outras mulheres, a dele, a de todo mundo que estivesse por perto, a do próximo. E isso era um comportamento comum. Comportamento comum. E nós vemos aqui o conselho, não desejarás a mulher do próximo. Não é vigente apenas para o homem. Para a mulher poderia dizer, não desejarás o homem da próxima. Pronto. Quer dizer, não desejar aquilo que não é seu, que está junto de outra criatura, que é alguma coisa pertencente à vida de outra pessoa. Era o chamamento. E o 10º mandamento, que é muito interessante, a gente vai ver que ele é bem adequado à época, ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Por isso que reduziu-se isso simplesmente a não cobiçarás as coisas alheias. É assim que nós aprendemos. Não cobiçar as coisas alheias. Quer dizer, aquilo que é de propriedade do outro. E essa cobiça é no sentido da ganância, do querer pegar. Não é só do desejar ter aquilo, mas é do tentar mesmo possuir aquilo que é a posse do outro. Na época, a gente vê a casa, o empregado, a empregada, o boi, o jumento, porque eram coisas preciosas.
um boi, um jumento, um cavalo, era algo de grande valor. Seria o carro, a caminhonete, o jipe, o jet ski, sei lá, o que cada um tivesse aí de propriedade, é a mesma coisa, e querer se apropriar, né, indevidamente daquilo que pertence ao outro, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então, não cobiçar as coisas alheias, não querer se apropriar daquilo que não é seu, que não é seu. E é interessante quando nós vemos às vezes acontecer aí, a televisão narrar, que coisa maravilhosa, uma pessoa encontrou aqui uma carteira e está procurando o dono para poder então devolver a carteira. Olha que coisa essa pessoa, como se isso fosse algo assim, diferente de tudo. Não, esse é o normal. Essa pessoa está agindo dentro da lei de Deus, do não cobiçar as coisas alheias. Se ela encontrou, se ela tem alguma informação, se ela sabe de quem é. Quantas vezes a gente ouve recadinhos assim, se você encontrar no celular, mantenha ligado para que o dono possa tocar e você conversar e saber de quem é e poder devolver. Não é desligar, tirar o chip e já dar um jeitinho de ficar com o aparelho ou passar aquele aparelho para alguém. Então, são coisas que adequadas ao nosso tempo, mas a gente vê que a lei de Deus para o comportamento humano é uma lei imutável. Esse comportamento é o desejável a todas as criaturas na face da terra. Vamos lá que tem um punhado de gente que eu não disse boa noite, Marcos, o Pedro, a Gilda, Marina. Eu não cumprimentei esses amigos ainda, acho que eu não cumprimentei a Cidinha, Terezinha, Divone, Jaqueline, Regiane, sejam todos bem-vindos, Brígida. Então, gente, a gente vê que essa parte, a Mara também, né? Essa parte da lei de Deus, ela não tem por que mudar. Ela muda o nome da propriedade. Eu não quero mais roubar. Tem gente que até vai querer roubar o cavalo por o sangue do outro, né? A boiada do outro que está lá no pasto. Mas, normalmente, não vamos fazer isso estando na cidade. Mas poderemos desejar outras coisas que são de propriedade. É o carro que está estacionado, é a moto, é a bicicleta. Enfim, é isso que está na lei de Deus. Não cobiçar essas coisas, não querer se apropriar indevidamente daquilo que não lhe pertence. Respeitar o que pertence a outra criatura. Esse era o chamamento da lei de Deus para nós. Mas nós vimos que Moisés, esses eram os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Mas Moisés, nós vimos ali que ele colocou também a lei civil, a lei que deveria reger o comportamento das pessoas em sociedade, dentro daquele nível. Então, a lei de Moisés, ela é variável hoje. Foi no passado, porque está adequada, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Essa é a lei humana, que é variável. E a de Moisés está toda registrada no livro do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 26. Nesses versículos do capítulo 20, ele traz um manual de caráter moral, de comportamento de bons costumes. Está ali, é um manual de caráter moral. Do capítulo 21, versículo 11, até o capítulo 24, versículo 11, ele vai falar das ordenanças de caráter social, da vida em sociedade. Não era algo só que regulava a vida particular, mas a vida em sociedade. Do capítulo 24, versículo 12, até o 31, versículo 18, Moisés vai regular o caráter, aquilo que é de caráter religioso. Porque estava saindo, como nós dissemos, de um politeísmo do Egito, do culto a deuses, a imagens de animais, para um monoteísmo do Deus único,
onde dispensava todo esse tipo de coisa. Então, ele regula nesses capítulos e versículos do Êxodo, ele vai regular o caráter religioso. E no 32 ele vai tratar da infração da lei. Quem infringe uma lei, o que teria como castigo. No Livro dos Espíritos, questão 622, Kardec perguntou ao mundo espiritual: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei? Porque nós estamos falando de Moisés, um homem que viveu, um homem que estava encarnado, um homem como tantos outros. Podemos dar crédito a tudo isso? Quer dizer, confiou Deus a um homem, né, a trazer o ensino, revelar, como missão, revelar a lei de Deus? E os Espíritos respondem: indubitavelmente. Em certos tempos houve homens que tiveram essa missão. Então, de tempos em tempos, surge no meio da humanidade homens que são verdadeiras luzes para a humanidade, desvendando esse código divino de forma que as criaturas consigam entender para poder praticar. E os espíritos são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Gozado que eles não dizem que reencarnam, porque como espíritos superiores não estariam sujeitos à reencarnação. Eles teriam já vencido aquilo que a Terra pode oferecer. São verdadeiros mestres que vêm, mestre com letra minúscula, diante de Jesus, que é o mestre de letra maiúscula. Mas são mestres, são espíritos superiores que encarnam, mergulham na carne, vêm para a vida terrena, a fim de fazer progredir a humanidade. Então eles têm como compromisso ajudar, alavancar o progresso da humanidade. Por isso, de tempos em tempos, vamos ter esta ajuda. E ela chegará sempre nos momentos de conflito. Se nós percebermos bem, nos momentos de dificuldade extrema, nós vamos ver que Moisés era aquele momento da escravidão do povo no Egito, do sofrimento que eles estavam passando. Ele vem para libertar disso. Ele vem trazendo novos costumes. Anda a história mais um pouco e nós vamos ver que está num domínio de Roma e da tirania e da materialidade terrena e de fariseus sobre um povo, massacrando um povo. Chega Jesus para dar outro rumo, para dar outra solução. E como a verdade divina, tanto aquilo que Moisés trouxe como lei de Deus, não a parte civil adequada ao povo e à época, mas a lei de Deus dos 10 mandamentos, tanto quanto Jesus vem trazendo seus ensinamentos, eles são imutáveis, eles são eternos, por isso que eles vão passando. Algumas coisas que eram do comportamento apenas de vida social, essas coisas vão se diluindo, vão perdendo, vão se modificando. Mas o que é divino, ele transcende tudo isso. Aí nós vamos ver mais adiante uma Europa tornando-se cada vez mais materialistas, desprezando a religião, o homem só falando em ciência, século XIX, um movimento religioso perseguindo os cristãos, a própria igreja perseguindo pessoas, e nós vemos aquelas guerras religiosas acontecendo, resultado de cruzadas e tudo que vem se arrastando, vem a doutrina espírita clareando. Nós vamos ter isso aí mais 1800 anos. Então, todas essas revoluções, elas vêm para ajudar o homem a encontrar um caminho diante dos momentos de conflito. E dentro desses espaços de tempo maior, vem sempre aqueles espíritos missionários, sem rótulo religioso ou com rótulo religioso. Em todo e qualquer local do mundo surgem almas generosas que acodem, que ajudam, que orientam, que dão caminho, que levam a luz
às pessoas que estão em aflição, em desespero, em angústia, estendem a mão. Então nós vemos o socorro, ele vem a cada período de tempo. E aqui nós vemos essa lei de Moisés, trazendo a lei civil, a lei para o povo e a lei divina que ele mesmo trouxe. Há um comentário de Kardec nesse item de número 1, desse item de número 2 que fala de Moisés, né? O comentário diz o seguinte: esta lei, a lei mosaica e a lei divina, está se tratando dos 10 mandamentos, lei divina. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Atende a todo mundo, não roubar, não matar, não fazer as enganações, não cobiçar o que é do outro, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso atende à necessidade de todo ser humano na face da terra. Então, é lei de todos os tempos, de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés. Tudo o que veio além dos 10 mandamentos trazidos por Moisés são leis estabelecidas por ele, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Aquele povo habituado a este comportamento turbulento, revoltado, indisciplinado, eles não conseguiriam obedecer nada que não fosse o tacão muito forte, que não fosse levado pelo medo, pelo temor. Era o único jeito de conseguir, então, atender e disciplinar aquele povo. Então, esse povo turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Ficaram lá muito tempo, aprenderam o indevido, que era o costume, vincularam-se a essa materialidade, à brutalidade, à rudeza, e agora Moisés tinha que ter mão de ferro para poder conter essas pessoas, porque só assim que eles iriam entender a linguagem. Não adianta falar macio, não adianta falar de leve, porque esse tipo de pessoa não entende essa fala. Ele está habituado ao chicote, está habituado a essa dureza maior para que ele consiga, então, ser contido. E aí, continua Kardec analisando. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Mesmo aquilo que foi ele que colocou como regra, ele diz, olha, Deus castiga. Deus vai condenar você de tal forma. Ele tinha que usar esse nome de Deus, ele tinha que vestir a lei como se fosse algo divino. E aqui Kardec comenta como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos, colocando Deus como aquela... Por isso que Jesus traz um Deus que é Pai, porque eles tinham um Deus como Senhor da guerra, um Deus que era o juiz, um Deus que condenava. Foi assim para que eles pudessem ser contidos nos seus hábitos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus para poder ter valor. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. Por favor, esses ignorantes é que desconhecem, ignoram, no sentido mais puro da palavra. Então, quando ele diz que é o Deus terrível que podia impressionar homens ignorantes, homens sem conhecimento. Só assim que eles poderiam respeitar entre o senso moral, o senso de bons costumes, e o sentimento de uma estranha justiça, diferente daquilo que eles entendiam, era pouco desenvolvido. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo,
foi o caso de Moisés que trouxe isso, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. Ele não poderia agir assim. Ele teria que dar esse testemunho. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Teria um período de vigência, a parte que Moisés colocou. Porque à medida que o povo fosse educando, essas leis teriam que ser trabalhadas novamente para atender novas necessidades. Dr. Bezerra, naquele livro Uma Carta de Bezerra de Menezes, ele tem uma frase que eu gosto e que trouxe para a nossa reflexão. A natureza dos ignorantes tem mais força que a razão e a consciência. Aquele que ignora, aquele que desconhece, ele age por instinto, é a natureza dele mais agressiva, age por instinto, parte para a violência. E isso nele é mais forte que a razão, porque ele não raciocina, ele não tem elementos suficientes para uma visão maior das coisas. Então é muito limitada, a sua mente está engessada dentro de um contexto. Ele não se abre para outras coisas. Então a sua natureza tem mais força que a razão e a consciência, porque ele não tem a lei de Deus que está na consciência do homem, ainda não despertou nesta consciência do homem que ignora. É Dr. Bezerra analisando o comportamento humano. E assim, meus amigos, nós tratamos do item 2 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos de Moisés. Semana que vem, se Deus quiser, vamos partir para a segunda revelação, o Cristo, na sequência que o Evangelho vai levando aqui nesse capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Que possamos ter um fim de noite tranquilo, com esperança no coração, com muita reflexão em nossa consciência sobre essa lei de Deus que nos convida a comportamentos outros e a lei humana que muitas vezes está carente de ser renovada, ser reestruturada e que a gente não está percebendo. Então que nós possamos, usando do conhecimento, da busca, das reflexões, irmos nos posicionando de acordo com a lei de Deus. Que Jesus ilumine a todos os lares e façamos agora como reflexão final, usamos as palavras de Michael Kost naquele sua prece de ação de graças, onde ele diz: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Nossa gratidão ao Pai Celeste por todo este zelo de nos enviar as boas palavras, os bons ensinamentos, na medida em que amadurecemos como espíritos, para podermos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar e colaborarmos assim com um mundo melhor para todos. Que Deus nos abençoe e que amanhã possamos estar aqui novamente com as reflexões pertinentes à quarta-feira. Deus abençoe, Deus ilumine. Boa noite a todos.